Shalom, igreja. Eu confesso que toda vez que a gente sobe aqui em cima, sempre dá um friozinho na barriga. É sempre com muito temor que a gente vem aqui. A gente vê a igreja lotada, com sede de ouvir a palavra, e desejamos sim que o povo possa entender e compreender o que nós temos hoje à noite. Acima de tudo, que tem um irmão aqui na igreja que falou que com o laptop, eu sou pequenininho, né? Ele disse, mas eu nem te vi hoje pregando. Mas, queridos, que não seja eu que esteja aqui, que eu diminua e que Cristo cresça, amém? Que você ouça a voz dele, não a minha presença aqui. Alguém nos visita hoje à noite, por favor, levante a mão. Opa, temos visitante, amém? Sejam bem-vindos, aleluia, amém, amém, que bênção. Como disse o apóstolo Levi, nós vamos dar continuidade então à sequência das pregações sobre as parábolas. Parábolas nada mais é que um termo onde Jesus Cristo utiliza, né, para trazer uma reflexão sem que seja necessário efetivar uma pregação, de uma maneira, vamos dizer, sutil, né, que ele consegue alcançar o objetivo aonde ele deseja. O nosso texto ele se encontra em Lucas 7, por favor. Lucas 7, do 36 ao 50. Eu procurei dividir ele em duas partes. Um entendimento do que realmente a palavra nos traz, e uma outra parte, a nossa realidade hoje diante desses fatos. O que realmente nós precisamos, quem sabe, mudar, o que nós realmente precisamos estar buscando para alcançar realmente a graça de Deus. Vamos começar em Lucas 7, o versículo 36, amém? Lucas 7, versículo 36, antes disso eu só quero dar o nome à minha pregação. O título da minha pregação é 2 pesos e 2 medidas, amém? Esse é o título da pregação de hoje, 2 pesos e 2 medidas. Vamos lá para o Lucas 7, 36. Um fariseu chamado Simão convida e pede e insiste para que Jesus Cristo comesse na sua casa. Somente isso, ele não queria ouvir sermões. Entenda bem, havia ali uma reunião de fariseus, e por bem acharam convidar Jesus Cristo para chegar até a sua casa para fazer uma ceia, um almoço, alguma coisa assim. Se nós formos compreender o porquê que isso aconteceu, a gente encontra, não em textos bíblicos, mas em outras fontes. Acredita-se que já havia acontecido um sermão pela manhã, já havia acontecido uma pregação pela manhã de Cristo, e aqueles fariseus estavam impactados com a palavra, entre eles uma mulher, que nós vamos ver no decorrer, mas eles queriam um pouco mais de Cristo, queriam estar mais perto de Cristo, mas não queriam ouvir a palavra, não queriam ser ministrados, queriam, como falou o apóstolo, por muitas vezes observar, olhar para um lado, olhar para o outro, cuidar, ver como Cristo procedia, mas eles não estavam a fim de ser ministrados. E junto também tinha uma mulher, né? No versículo 37, continuando aí no Lucas 7, 37, fala sobre esta mulher. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ela estava à mesa
sabendo que ele, Cristo Jesus, estava à mesa em casa de fariseu, levou um vaso de alabastro, que é um perfume caro, e ungiu os pés de Jesus. Continuando ainda no versículo 38, e estando por detrás de Jesus Cristo, a seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia com o perfume. Vamos debater um pouquinho sobre esses dois trechos, tá? Então, uma mulher pecadora participa daquela reunião. Não era algo, primeiro, comum mulher participar de reunião, e ela se encontrava conhecida da cidade, sabendo que era uma pecadora, mas ela acredita-se que naquela ministração pela manhã ela foi tocada pelo Espírito Santo. Vocês vão entender diferente do fariseu. O fariseu simplesmente questionava, queria subsídios, para colocar os seus pensamentos, a sua doutrina em prática, mas aquela mulher, ela foi tocada pelo Espírito. Então, o ato por si só, expressivo daquela mulher, naquele momento, era como um cântico sem música. Ela regava os pés com lágrimas e enxugava com os cabelos, e beijava e ungia com perfume. Tudo aquilo que antes era profano na sua conduta ilícita, se transformava em um ato de consagração e adoração. Dos olhos impuros pela cobiça, saem lágrimas de contrição e arrependimento. Do cabelo que antes era um ornamento, agora serve para enxugar os pés de Cristo. Os beijos que antes eram impuros se tornam óculos santos. E diante da sua devoção sincera, do perfume usado no tocante profano, ela demonstra a sua gratidão e afeição por Cristo. Você encontra agora uma pessoa que realmente, se nós formos, não é nosso papel julgar ou pré-julgar as atitudes dela, mas a palavra nos fala que ela é pecadora. Está escrito ali, não sou eu que estou acusando. Ela é pecadora. Só esse fato dela ser pecadora, ela não devia se aproximar de Cristo como ela se aproximou. Ela foi audaciosa, ela foi além, Ela foi além do que devia ir. E isso também começou a incomodar aqueles outros homens da lei, os fariseus que ali estavam. Um terceiro ponto a gente pode observar no versículo 39, continuando aí. Versículo 39 fala: quando o fariseu que convidou Jesus percebeu o que estava acontecendo, falava consigo mesmo. Ele falava consigo mesmo, ele não falava em alta voz, mas Jesus estava atento àquilo. Falando consigo mesmo, dizendo: se este fora profeta, saberia quem e qual a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. Você vê que essa palavra pecadora vem ali com um peso muito grande e uma condenação. E vendo Jesus que Simão tivera um olhar de desaprovação diante daquela cena, diante daquilo que estava acontecendo, eram para eles, os fariseus, estudantes da lei, era vamos usar um termo assim, uma heresia, Era algo embaraçoso que ali foi criado. Se a mulher tivesse comprado aquele perfume tão caro com dinheiro de prostituição, o presente seria impuro. Além disso, se a mulher desatara seu cabelo na presença em público, e principalmente na presença de homens, não era algo comum, daria para Cristo perceber que aquela mulher era uma pecadora, digamos assim. E diante disso, Simão conversa, consigo mesmo: se esse fosse o profeta, saberia qual era a mulher que lhe tocou. Amados, até aqui nós temos duas cenas, um cidadão
conhecedor da lei, conhecedor da palavra, conhecedor até da Torá, mas extremamente cego diante do Espírito Santo, simplesmente questionador, simplesmente observador. E nós temos agora uma mulher que está um peso muito grande sobre ela até nesse momento, como pecadora, mas ela faz tudo ao contrário, faz tudo aquilo que o Espírito Santo manda. Sabe, amados, por muitas vezes nós entramos aqui também na mesma postura, ou como Simão, curiosos para observar o que está acontecendo, curiosos para ver uma palavra que o pastor Leonel erre, ou cometa um equívoco, um versículo que o pregador, não falou corretamente. Mas, queridos, não é isso que Deus quer de nós. Nós vamos mais adiante falar sobre o banquete. Aqui está acontecendo um banquete. Vocês estão com sede, eu estou com sede do Espírito Santo. Não estamos aqui por acaso. Alguém convidou você, o Espírito Santo tocou você para vir aqui. Diz a palavra que não só de pão viverá o homem. Amém? Precisamos sim estar atentos à palavra, buscar, ter sede disso, porque é dessa forma que nós nos alimentamos e buscamos cada dia mais ser preenchido por Ele. E diante de daquele cenário, Jesus Cristo então, Ele começa a cair a ficha dele ali, Ele intervém. E aí Ele faz o quê? Ele usa uma parábola para demonstrar, para chamar a atenção de Simão. Essa parábola ela tem um fundamento muito grande, e eu gostaria de perguntar aqui, ela vai falar sobre um credor e dois devedores. Você prepara o devedor e você prepara o credor para vir aqui. Alguém aqui é credor? Tem algum credor aí? Não tem um credor? Tem só um credor aqui? Tem algum pecador aqui? Opa, apareceu um pouquinho mais, amém. Que saia gravado hoje isso em nosso coração. Temos dois devedores. Esqueça o que eles ganham, vamos dizer que os dois têm o mesmo salário, senão não teria valor a importância dos 50. Mas vamos supor que os dois tenham o mesmo salário. Um devia 50 e o outro 10 vezes mais. Quem amou mais o credor? Ele perdoou os dois, correto? Perdoou dos 50 e de 500. Quem vocês acham que amou mais o credor? O que foi perdoado por 500 ou o que foi perdoado por 50? Nós vamos continuar diante desta parábola. No versículo 40, amados, ela nos retrata isso com mais precisão. Vamos continuar ali. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. No 41, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50 dinheiros. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos, dizendo: dize-me, pois, qual deles o amará mais? E Simão pensou e respondendo disse: tenho para mim é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. Nós temos um contexto aqui, um teatro. Vocês conseguem trazer as figuras de 3 pessoas para esse teatro? A mulher, o Simão e Jesus? Conseguem ver isso? Dá para entender? O credor é Cristo, os devedores somos nós. Cristo pagou um preço muito grande na cruz. Somos eternos devedores. Amém? Dá para compreender isso? Isso tem que estar muito marcado na nossa mente, sabe? Diz a palavra que, se não me falha a memória lá em Mateus,
5, deixa eu ver aqui. Romanos 5, no capítulo 20, na metade fala: onde o pecado foi multiplicado, superabundou a graça. Entenda que esse que devia 50, podemos compreender como sendo Simão, um homem que, fino trato, conhecedor da lei, da palavra, se achando o cara, e não se considerava muito pecador diante de Cristo. Mas a mulher tinha um balaio de pecado, tinha 500 pecados para pagar. Ela amou mais o seu credor. Amém? E na sequência, Cristo ele continua ainda demonstrando, chamando a atenção de Simão. E ele volta ali no versículo 44, podemos acompanhar. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me destes água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste óculos santo, não me deste um beijo santo, mas essa desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com um caro perfume. Por isso eu lhes digo que os pecados delas são muitos, eles serão perdoados. Então Jesus disse a ela: os seus pecados são perdoados. Aí acontece um outro bafafá. Neste momento, os que comiam na mesa começaram a ver aquela cena. Quem é esse? Quem é esse que se diz capaz de perdoar? Eles não estavam entendendo e não estavam compreendendo toda aquela situação que passava na frente deles. No versículo 49, neste momento, os que comiam à mesa passaram a dizer entre si: quem é esse que ousa perdoar os pecados? E Cristo Jesus, no versículo 50, ele fala: sua confiança o salvou, vá em paz. Isso tudo, sabe, amados, por os fariseus da época, era muito estranho, era muito complicado em compreender aquilo, porque eles eram estudiosos, eles tinham conhecimento, mas eles não praticavam. Se nós formos trazer um pouquinho para o nosso tempo, imaginamos qualquer um de nós formado em uma determinada faculdade, um determinado curso. Se você tem todo o conhecimento e você não pratica, você não leva adiante, nada, para que serve? Só para o seu orgulho, para ser doutor? Mas se você não passa adiante o teu conhecimento, se você não passa adiante o que você aprende aqui na igreja, se você não passa adiante aquilo que o Espírito Santo fala para você, nada serve. Temos que estar pronto para levar a palavra a todo momento. E o que eles não entendiam, toda aquela passagem, toda aquela situação, aquela regeneração daquela alma pecadora que estava acontecendo ali. A mulher, ela deu o que ela tinha de melhor, ela deu suas lágrimas. Ela usou seus cabelos para secar os pés de Cristo. Ela deu um perfume caríssimo. E por muitas vezes nós não damos nada, e quando damos pouco ainda para Cristo ou para Deus. Eu quero aqui abrir um parênteses, pode ser que vocês não compreendam bem o que eu vou falar, mas já vou antecipar. Eu quero chegar no pecado desta mulher. Esta semana nós estamos fazendo um jejum, e para mim tem sido assim muito interessante, sabe? O que eu tenho visto, não sei se os irmãos também têm percebido, nós estamos deixando de comer um tipo de alimentação e substituindo por outra, né?
ao menos para mim, tem sido assim uma ausência daquilo que estava sendo alimentado por dias, por anos e quem sabe por décadas. Você se alimenta. O que eu percebi assim, o que nós nos alimentamos, comemos, às vezes nós comemos por anos a fio, a mesma coisa, arroz, feijão, carne, arroz, feijão, carne, fim de semana um churrasco, segunda arroz, feijão, e sobra do churrasco, arroz, feijão e carne, carne, feijão e arroz, né? E agora a gente descobriu que existem outras coisas que podem substituir aquilo. Isso é interessante, sabe, amados, nós todos sabemos que temos que fazer educação física, todos sabemos que precisamos nos mexer, estamos vivendo uma geração diferente, né? Estamos vivendo uma geração diferente hoje hoje você trabalha, você sai da cama e você vai para a sala, o teu escritório está ali online, você não precisa sequer caminhar 2, 3 passos, 10 passos, se você não for disciplinado e tiver um tempo para fazer um exercício, o seu corpo começa ter alguns problemas. Então, para mim, essa questão do alimento dessa semana foi muito interessante. Eu só não vou estar aqui o dia que tiver melancia, o dia que o pastor cortar melancia, eu estou fora. Mas, sabe, foi muito importante descobrir e buscar outras fontes que possam te manter. E nós estamos aqui, todo mundo bonito, belo, fortes, né? Não foi aquela carência do arroz, a falta, não sei, de alguma coisa. Então, isso nos traz a refletir também, sabe, amados, na seguinte situação. Eu venho de uma família extremamente pobre, a ponto de não ter comida de um dia, a gente sobrar comida do outro dia. Existia uma comida chamada shibá, não sei se alguém já viu falar. Vou falar outra comida semelhante, o pirão. Nada mais é que água e farinha, né? Eu lembro bem de uma cena que foi pedido para a mãe fazer um pirão. O filho pediu para a mãe: mãe, faz um shibá para mim. A mãe falou: filho, não tem farinha. Não tem problema, mãe, faz assim mesmo. Queridos, nós nos acostumamos tanto a uma alimentação que nós nem nos apercebemos o que temos comendo. Ele não estava comendo a mistura da farinha, estava tomando água pura. Mas nós estamos tão acostumados a uma alimentação, aquilo que vem dentro, e nós não percebemos o que estamos colocando. O pecado, amados, é a mesma coisa. Sutilmente ele vai chegando à nossa vida, sutilmente ele vai chegando e nós vamos nos alimentando do pecado, né? Quem nunca pecou, jogue a primeira pedra, né? Mas vamos naturalmente se alimentando do pecado e não nos apercebemos, não vemos outras formas de sair dessa gangorra que estamos envolvidos no bendito do pecado. Não descobrimos que existe Cristo para nos salvar, que existe o Espírito Santo para nos dar uma direção. Mas haverá um tempo que na minha e na sua vida, isso vai cair. Vai chegar um tempo em que nós vamos reconhecer que nós precisamos sim mudar a nossa alimentação, precisamos sim mudar a nossa conduta diante de Deus, precisamos sim mudar nossas condutas que hoje está nos levando para o pecado, está nos levando para um destino de morte, um destino fora do caminho de Deus, a distanciamento de Deus a cada dia. E naturalmente estamos indo. Algumas coisas bem simples, por exemplo, até estávamos assistindo um filmezinho essa semana e 2 amigos que tinham brigado, ele chegou na casa do outro, eu quero falar com o fulano, aí a mulher, a esposa do outro, ele disse que ele não está, ele disse que ele não está, ele não queria falar com o amigo, mas ele estava em casa. Por muitas vezes nós usamos essas mentirinhas. O pastor Olival está ali, disse para ele que eu não estou, eu não quero falar com ele. Não é um pecado, eu pequei contra o pastor Olival. Mas nós vamos nos acostumando a coisinhas pequenas e sem querer, nós estamos sendo minados pelo pecado. E quando nós percebemos, amado, o pecado já está habitando em nós.
sutilmente Ele vai nos abraçando, sutilmente Ele vai nos dando coisas que nós queremos, e nós vamos nos afastando da presença de Deus. Fechando essa história que eu trouxe eu quero chegar na questão da mulher. Sabe, queridos, quando a fome bate, quando a fome bate na nossa porta, qualquer comida é um banquete, até água com farinha, água com farofa. Qualquer comida é um banquete quando algo bate na nossa porta, quando a fome bate. Quando nós estamos numa situação, numa trajetória de pecado, uma conduta errada, nós continuamos e aquilo vai nos pegando, vai nos tomando conta e nós não percebemos. Confesso, amados, a gente fica cego, não é isso? Diante do pecado, nós achamos que estamos fazendo correto as coisas. Aquela mulher, ela tinha uma vida de prostituição, mas na sua sã consciência, ela estava fazendo as coisas erradas, mas estava fazendo, continuava fazendo, né? Até o dia que ela realmente se encontrou literalmente com Cristo. E aí ela foi participar, de certa forma, como intrusa daquele banquete, e lá ela demonstrou tudo o que ela tinha diante de Cristo, e Cristo perdoou os seus pecados. Sabe, amados, nós precisamos sim ter essa consciência, que somos eternamente devedores. Precisamos estar aptos a buscar dia após dia mudança na nossa vida, seja não somente na parte alimentar, do corpo físico, mas buscar alimentação espiritual, buscar leitura da Bíblia, buscar a leitura de livros, buscar a presença do Espírito, buscar Ele em oração, em intercessão, em louvor. Dessa forma nós estamos nos alimentando. Cada vez mais nós estamos próximos de Deus. Vamos ser perfeitos? Não, jamais vamos ser perfeitos. E eu também acredito que se nós formos viver dentro de uma academia, fisicamente, né, esteticamente bonito, 100%, né, esteticamente bonito, mas espiritualmente nós estamos 50%, não estamos equilibrados. Nunca vamos chegar a um ponto de excelência no geral da nossa vida. Mas o que nós não podemos fazer, amados, é retroceder, é voltar. Nós precisamos, queridos, cada dia mais, a nossa vida tem que ir assim, ascendente, mesmo que seja lento, mas que ela tenha que ser ascendente. Não pode ter os altos e baixos, né? Baixos e altos, né? Baixos e altos, altos e baixos. Não é uma vida que Deus quer. Deus vai estar ali com a lista dele para nos perdoar quando nós chegarmos na frente dele. Vai chamar nosso nome e a gente vai falar: olha, peço que perdoe meus pecados. Deus estará ali eternamente para nos resgatar. Mas basta que nós tomamos uma atitude, buscamos realmente uma mudança, sabe, genuína em nossa vida. Eu não sei se ainda está chovendo ali fora, mas eu acredito que sim. Alguém sabe me dizer para que serve um guarda-chuva? Serve para nos proteger da chuva, né? Para nos agasalhar ali, para evitar que se molhamos. E para que serve o Espírito Santo? Se eu estou ali fora, eu vou usar um guarda-chuva. Se eu estou buscando o Espírito Santo, para que ele serve na minha vida? Por que eu estou buscando ele? Quem é que pode me dizer? Qual é o papel do Espírito Santo na minha vida? Vamos pegar o guarda-chuva. Da mesma forma me proteger. Amém? Da mesma forma nos proteger, nos livrar das garras do inimigo. Queridos, tem alguém que está o momento todo tentando puxar nosso tapete. Ele conhece a nossa vida, o inimigo conhece toda a nossa vida, e ele sabe os nossos altos e os nossos fracos. Ele sabe onde nos alcançar e sabe onde nos derrubar. Mas por isso nós precisamos estar agarrados
precisamos estar protegidos pelo Espírito Santo de Deus. Isso, sabe, tem que ser latente a cada dia, nós nos entregarmos, derramarmos como aquela mulher se derramou diante de Cristo. Entender que isso é perene, é eterno para a nossa vida. Trazendo todo esse contexto, trazendo para a nossa realidade aqui, qual foi a última vez que você convidou alguém para almoçar, jantar ou tomar café na sua casa? Olha só, sem segunda intenção. Não é eu convidar o apóstolo Levi para minha casa, mas eu já estou pensando que eu quero pedir para ele uma coisa, então eu vou preparar todo um circo, né? Vou preparar todo um circo do o que ele quer de melhor, preparo o melhor prato e a hora que der eu dou um bote nele, né? Coloco o que eu quero. Não é esse tipo de jantar. Tem aquele tipo de jantar que tem um jantar comercial. Você já está sabendo, está ciente que você vai para um jantar comercial, um almoço comercial. Você sabe que vai ter o almoço e vai ter um comércio, vai ter algum negócio. Tudo bem. Mas na sua casa, qual foi a última vez que você chamou alguém porque você queria simplesmente estar na presença daquela pessoa, porque aquela pessoa é querida, porque aquela pessoa é importante para a sua vida? Não precisa me responder. Mas nós precisamos mudar isso, sabe, amados? E que quando assim a gente fizer, convidar alguém para ir à nossa casa, não que a comida seja a referência, mas que o nosso trato, nosso carinho, o nosso amor seja a referência para essa pessoa. E que isso ela possa, transmitir para outros. Qual foi a última vez que você se derramou diante de Cristo? Qual foi a última vez que você derramou uma lágrima diante do Espírito Santo? Nessa noite, amados, nós precisamos pensar nisso. Vivemos numa igreja, num convívio de uma igreja extremamente abençoada. Temos uma liderança, um povo, irmãos, família, que são referências para mim, são referências para vocês, mas nós muitas vezes não achamos um tempinho para se derramar diante de Deus, chorar diante de Deus. Eu, como falei para a Sara, digo, eu venho aqui com tremor diante da igreja, sabe? Não por a palavra de Deus, ela por si só ela nos conduz, mas a responsabilidade que temos em trazer, isso sim é um peso muito grande. E amados, nós precisamos sim buscar cada dia mais nos derramar, buscar a presença de Deus através de uma oração, através das nossas atitudes, que possamos estar expressando realmente a presença de Deus. Cristo Jesus, ele teve na cruz por nós. E isso nós temos eternamente esse preço, para pagar com Ele. Quem sabe nesta noite você também entrou aqui com o coração contrito, o coração preocupado com alguma questão financeira, uma questão pessoal, seu casamento. Quem sabe você veio aqui para observar ao redor, conhecer a igreja, conhecer como é que está a igreja. Se você não deixar ser tocado, meu amado, pelo Santo Espírito de Deus, é em vão que nós nos reunimos. Desculpe eu falar isso. Se nós saímos naquela porta da mesma forma que nós entramos e não compreendemos que Deus quer mudar a nossa vida, nós podemos ser o fariseu, ou nós podemos também estar na mesma postura, reconhecendo que somos pecadores, na mesma postura da mulher. É uma distinção que nós temos que fazer em nossa vida. Se nós não nos mexermos, se nós não sairmos da nossa posição, da nossa zona de conforto, nada, amados, com certeza, nada vai acontecer. Você se inscreve numa academia, você não vai acontecer nada.
Você tem que ir lá fazer uma bicicleta, fazer uma esteira, você não faz, não vai acontecer nada. Você precisa se mexer, você precisa sim ir além para conquistar. E concluindo, amados, concluindo a nossa palavra, eu gostaria de saber de você nesta noite, querido, de que forma você chegou aqui? De que forma você entrou hoje aqui na igreja? Se identificando com o fariseu, se identificando com o pecador? Essas duas posturas que nós temos que ver, o que precisamos fazer para sair da nossa zona de conforto e buscar algo mais, sabe? Buscamos a presença de Deus, queremos mudança nas nossas vidas, queremos mudanças na área alimentar, mas por muitas vezes não temos nem sequer tempo para fazer a comida, né? O nosso dia está tão corrido, trabalho, atividades, corremos aqui, passamos numa lanchonete, se alimentamos rápido e embora, e por muitas vezes nós não se alimentamos correto, por muitas vezes nós também não se alimentamos do Espírito de Deus corretamente, deixamos passar as oportunidades na nossa vida, e isso vai nos levando a uma rota de lamentação.